parei aqui agora para olhar essa cena. Acabei de sair de uma fazenda, fazer uma visita dessa rotina de consultoria minha, orientar manejo, olhar cada setor, olhar a taxa de lotação, olhar a estratégia junto com o proprietário, supervisionar a estratégia para cada época do ano, orientar para não fazer gastos errados, orientar para não fazer investimentos errados. Mas na estrada eu vi essa cena e eu parei. Eu parei para olhar, porque, cara, onde vai chegar isso daqui, ó? Eu não sei de quem é essa fazenda, mas esse cenário, ele é um cenário muito comum. Tô vendo aqui um lote de animais, um pasto completamente rapado. Já é uma região com solos de baixa fertilidade. Mas mesmo assim, estava até conversando com o meu auxiliar, bem manejado, esses solos de baixa fertilidade têm potencial. A pastagem predominante do Brasil, as pastagens do gênero braquiária, para esse tipo de solo, principalmente braquiarinha, que é a decumbens, ou em alguns casos o midícula, que suportam áreas com menor fertilidade, bem manejadas, elas conseguem um desempenho regular, elas conseguem um desempenho legal. Mas para ela ter desempenho, a gente precisa respeitar a pastagem, a gente precisa direcionar manejo. E aqui o que eu estou enxergando é uma coisa muito comum, que é o ciclo do mau uso do pasto, é o ciclo da sobrecarga, levando a um pastejo excessivo, não respeitou a necessidade dessas plantas e já está num processo acelerado de degradação. Não é degradação necessariamente de falar praga, mas é que não tem mais vitalidade esse pasto. Ele está super pastejado e por ter esse excesso de pastejo, rebaixando demais essas plantas, o que acontece é que quando a gente rebaixa demais a parte aérea, ela perde a sua vitalidade de rebrota e ela encurta a raiz. E esse encurtamento de raiz tira energia. E ela perde também a capacidade tanto de descompactar solo, porque a raiz descompacta solo, a raiz auxilia a infiltração de água no solo, a raiz ela também auxilia na microbiota, na flora do solo, na saúde do solo, e também vai fazer com que essa planta possa buscar nutrientes e possa buscar umidade e água, até no período seco, em profundidades maiores. Então isso aqui é um ciclo de desconhecimento. É triste ver isso, talvez. Não é culpa do capataz. Não sei se é culpa do proprietário. É culpa de alguém. Eu vou culpar o proprietário porque a empresa é dele. E por ter uma empresa e não procurar ser profissional em tocar ela, o que acontece aqui agora? Ele está caindo a capacidade de suporte, os seus animais provavelmente não estão tendo o desempenho desejado e fatalmente ele vai ter que gastar com reforma. E aí aquele dinheiro, aquele caixa que ele conseguiu de alguma forma produzir na atividade, uma parte desse dinheiro que era para ele desfrutar, ou era para ele crescer a sua empresa, ele tem que gastar com uma manutenção constante. Não é nem manutenção, essa reforma, esse investimento não necessário, por desconhecimento, por uma pressão errada. Então o desafio da pecuária nacional é aprender a lidar com fazenda, é aprender a enxergar o sistema de produção, como funciona o ciclo, é aprender a olhar a carga. A primeira coisa que eu faço numa fazenda, quando eu vou fazer um diagnóstico, eu falo para as pessoas assim, cara, me manda o mapa, deixa eu ver as divisões, me manda o teu histórico de animais, o teu inventário, porque daí eu tenho uma ideia da capacidade de manejo que existe entre a carga de animais e as divisões. E eu conhecendo de sistema de produção, eu sei que tem que adequar lotes ou não. E aí eu vou planejar em cima disso. Agora, quando a pessoa não faz isso daí, ela não segue essa cartilha, ela não segue esse roteiro de diagnóstico e de adequação de sistema de produção, ela maneja errado e acaba nisso. Então eu parei o carro e eu falei, cara, tenho que fazer esse vídeo. E eu tenho que aproveitar para mandar esse vídeo aí na rede social, para quem puder ser alerta. Quem ainda não conhece como funciona o sistema de produção pecuário, quem não conhece como funciona cada planta, e se eu te falar que o Mombasa é de um jeito, Tanzânia é de outro, Brisanta é de outro, Decumbens é de outro e o Medícola é de outro, e assim sucessivamente, cada planta tem o seu manejo ideal. E se você não estudar isso, você não está jogando o verdadeiro jogo. Fatalmente está gastando dinheiro não necessário, está gastando dinheiro errado,
Muitos proprietários estão culpando a sua mão de obra, falando, meu peão que é ruim. E não existe isso, existe dono ruim. Existe dono de fazenda ruim, levando à degradação da sua empresa. Existe dono de padaria ruim, existe dono da lavanderia ruim, existe dono de loja ruim, e essas empresas quebram, e a fazenda ela quebra devagar. Então você vê uma fazenda que no passado o avô comprou porque foi investimento, porque terra era barata, e hoje essas fazendas não crescem, e elas acabam, o patrimônio agropecuário acaba na reforma agrária familiar ou até antes, por causa de dono ruim. Então o desafio é isso, é parar para olhar o sistema de produção e falar, e aí, qual é o passo que eu tenho que fazer, qual é o manejo que eu tenho que fazer, qual a atividade que eu tenho que explorar. Quem não sabe fazer isso não está jogando o verdadeiro jogo.